Bom dia, meus queridos amigos. Eu peço que vocês façam um favor para ajudar o canal Tiozinho Cunha e vocês se inscrevam no canal e dá seu like também. Assim vocês estarão ajudando este canal. Eu estou iniciando agora, esse canal é novo e eu não tenho ainda de fazer o trabalho de um canal, mas eu tenho muita vontade de fazer isso para a honra e glória de Deus, para que a palavra de Deus possa crescer. E hoje eu quero contar uma história muito interessante da vida de José, filho de Jacó. Então eu espero que todos possa se interessar pela história, da maneira que eu quero abordar. E o título é O Estranho Propósito de Deus. Porque muitas vezes o propósito de Deus para nós ele vem de um modo estranho. E nós, às vezes, ficamos com dificuldade de aceitar esse propósito de Deus. Mas o propósito de Deus ele é um propósito que sempre nos dá um benefício. Então, na história de José, é interessante, porque José, no meu pensar assim, o José ele foi uma pessoa que sofreu muito para poder chegar aonde ele chegou. Desde criança ele já era odiado pelos irmãos, ele era sempre tinha dificuldade em poder explanar suas ideias e seus irmãos odiavam. E até que um dia os seus irmãos planejaram a morte dele e acabaram não matando. Todos conhecem essa história e venderam ele para os mercadores egípcios, os ismaelitas. E esses homens levaram ele para o Egito. E ao levar eles para o Egito, eles chegaram de uma forma tão cruel de entregar um irmão da forma que eles entregaram. Mas José sempre continuou a mesma pessoa. Interessante que você olha a vida de José, ele continua a mesma pessoa, aquele homem. E ele chegando no Egito, ele foi uma pessoa que cuidou. Ele foi vendido para um homem que era comandante militar do exército do Egito, do reinado do faraó, e lá ele foi íntegro para aquele homem, que o homem chegou a ponto de entregar tudo nas mãos dele, e que achava que ele tinha alguma coisa referente à sua integridade, o seu desejo de fazer as coisas. E José foi um rapaz muito menino, então eu fico assim, muitas pessoas, eles querem chegar ao topo muito cedo, muito rápido. Mas vamos analisar bem a vida de José. Ele foi um homem fiel, moço fiel na casa do seu pai, porque muitas pessoas acham assim que José, ele entregava aos seus irmãos, ele era dedo duro. Mas José não, José ele era um moço, um menino obediente. Então ele jamais ia mentir a respeito dos irmãos para o pai dele. Então ele contava a verdade do que os irmãos faziam e por isso ele era odiado dos irmãos. E quando ele chegou no Egito, que ele entrou na casa de Potifar, Potifar viu que ele precisava de uma pessoa igual a ele. E ele entregou tudo na mão dele. Aqui só tudo nas suas mãos. E ele ficou ali. Mas o inimigo nosso, que é Satanás, ele sempre ele chega nas pessoas que é da parte de Deus, que são obedientes à palavra de Deus, ele tenta
a levar as suas tentações e armadilha. E ele criou uma armadilha para José através da mulher de Potifar. E ele não cedeu, ele caiu fora. E a partir dali, José foi para a cadeia, foi preso, né, pelo marido da mulher que causou o problema, que foi Potifar. E lá na cadeia, logo eles gostaram de José, que entregaram tudo nas mãos dele, o trabalho do presídio, né? E aí ele foi crescendo cada vez mais ali, cuidando. Mas agora o que eu vejo na José é que ele não reclamava, ele não questionava. Eu não encontrei na Bíblia nenhum texto de José questionando tudo. Mas tinha tudo, José tinha tudo para deixar, né, para chegar no Egito. Agora ele estava longe da igreja, longe do pastor, longe de tudo. E sozinho agora que eu posso fazer o que eu quero. Mas José não, ele foi obediente a Deus. E às vezes, muitas vezes nós queremos a recompensa muito rápido. Mas José, segundo a Bíblia, ele entrou no Egito com 17 anos, né, aproximadamente 17 anos, e aí ele ficou 13 anos nessa vida de sofrimento até que um dia ele interpretou um sonho de 2 homens na cadeia, e através deste sonho que ele interpretou, eu não estou contando a história toda para que o vídeo não fique grande, mas vocês sabem a história. Mas o que eu quero dizer é que José foi um homem fiel a Deus, obediente a Deus, sempre obedecendo a Deus. E a parte mais interessante foi quando ele foi chamado para interpretar o sonho do rei. Que o rei estava perturbado com o sonho, que o sonho do rei era profético. E a única pessoa que foi capaz de interpretar esse sonho foi José, porque todos os adivinhos, né, da elite do rei no palácio não puderam interpretar o sonho. Mas um dia aquele homem que é o copeiro do faraó, que estava preso com José, saiu de lá e passaram-se 2 anos, aí ele lembrou de José. E ao lembrar de José, ele falou para o rei: olha, tem um homem lá que é escravo hebreu, que ele pode interpretar o seu sonho. E o rei mandou imediatamente chamar José. E José chegou perante o rei, depois de ter tomado banho, tirado a barba, vestido uma roupa real do palácio, e ele chegou o rei. E aí é interessante que quando o rei falou do sonho, falou: você diz que você interpreta sonho? A resposta de José disse assim: eu não, mas há um Deus nos céus que interpreta sonho. E aí ele fez a interpretação do sonho, e dali o rei colocou José na frente de tudo, assim, como primeiro-ministro, como governador de todo o Egito. E agora vem a história mais interessante, é que quando ele começa a fazer o trabalho, passou-se 7 anos, que é da interpretação do rei, do sonho do rei, né? 7 anos de fome, 7 anos depois que 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E nos 7 anos de fome, a fome já atingiu todo o território, menos o Egito, porque o Egito tinha mantimento suficiente recolhido por José durante 7 anos. E aí no tempo da fome atingiu a Canaã, onde seu pai morava. E aí os irmãos Jacó mandou os irmãos de José buscar comida no Egito. E aí chega lá, quem é que estava vendendo as comidas? Os cereais? José. Mas José não se deu a conhecer. Aí agora cumpre aquele sonho de José que ele teve na sua infância, que
de 11 molhos, aliás, 12 molhos de trigo, e um estava em pé, o dele estava em pé, e o dos outros fizeram com que ajoelhasse junto ao molho de José, que era e aí agora é interpretado esse sonho, né? Porque agora os irmãos de José estavam ali no Egito à busca de comida, e aí eles humilharam José, antes de José se dar a conhecer, eles ajoelharam perante José, né? Essa é a história. Agora, o que eu quero enfatizar nessa história de José é que muitos cristãos não esperam a resposta de Deus. Nós não conseguimos, às vezes, chegar no topo porque nós não esperamos a resposta de Deus. E por isso, para o cristão, é muito difícil acreditar entre nós, dentro do nosso egoísmo, que nós temos, nós ficamos com dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. E quando nós não acreditamos nas promessas de Deus, o que acontece conosco? Nós perdemos, porque Deus ele é tardio em resolver o nosso problema, porque muitas vezes ele resolve o nosso problema de imediato, quando é necessário, mas quando não é necessário, e José teve que passar 13 anos de sofrimento no Egito, até chegar a ser governador do Egito, ser o primeiro-ministro do rei. Depois do rei, a segunda pessoa era José. Então, às vezes nós ficamos muitos anos esperando uma resposta de Deus e ela não vem. Por quê que ela não vem? Porque Deus tem o seu tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Porque no livro de Provérbios fala lá que há tempo para tudo, né? E nós temos que esperar o tempo de Deus. Às vezes nós oramos e entre as nossas orações nós não temos a paciência de esperar a resposta. E nós precisamos esperar a resposta de Deus, porque Deus responde só no seu tempo. O nosso tempo E outra coisa, nós pedimos algo a Deus, Ele só dá aquilo que é necessário a dar a nós. Essa é a mensagem de hoje. Espero que todos sejam felizes e satisfeitos. Eu ainda estou novo no canal e fazendo essas mensagens do interesse da palavra de Deus, para que as pessoas não se apavorem, não fiquem inquietos com o que Jesus ele disse. Isso aí, não para nós não ficar inquietos com o que devemos comer, com o que devemos vestir, né? Então nós precisamos ter paciência e esperar no tempo de Deus. Deus, espero que Deus abençoe a todos e que sejamos firmes, e até o próximo vídeo.